hoje a meditação é muito importante, tá? Hoje nós vamos falar da capacidade que o homem não tem, mas Deus completa a sua vida, dando a ele poder para realizar todos os sonhos, para superar todas as dificuldades e adversidades. Vamos mostrar uma palavra, quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. E sabe quando foi que ele disse isso? Depois de ter vivido experiências como fome, escassez, né? Humilhação, prisões, ou humilhações, né? No plural, prisões e todo tipo de imundícia que o mundo proporcionou a ele, destruindo, tentando destruir seus projetos, tá? Mas que não eram próprios dele, mas de Deus. Então, eu queria que você acompanhasse conosco, tá? E lembrando que domingo agora vai ser a Santa Ceia, vai ser muito importante, é o segundo domingo do último mês, né? Vai ser o domingo do poder de Deus, o grande domingo do poder de Deus. Traga as pessoas aflitas, desenganadas, desesperadas, desesperançadas, e você próprio, que tem um sonho, um projeto, tem uma dificuldade que você não está conseguindo superar, eu tenho fé para te ajudar, eu tenho fé para te abençoar, eu tenho fé para profetizar na sua vida e o milagre acontecer. Eu não faço milagre, meu Deus faz. Eu sozinho não posso superar, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, presta atenção nessa palavra aqui. Vamos à palavra de Deus, presta atenção. Filipenses capítulo 4, versículo 10, para nossa meditação, para mim, a sua. Nós que temos projetos, desígnios, desejos, necessidades, adversidades, tá? Com certeza eu estou falando com pessoas que têm problemas, eventualmente na saúde, ou financeiros, né, econômicos, familiares, conjugais, sentimentais, espirituais. Aliás, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci. Sugerindo que eu e você teríamos aflições, dificuldades, problemas. Mas ele dá a solução, ele dá a saída, ele dá a receita. O apóstolo Paulo disse assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado, exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13, Filipenses 4, a partir do 10 até o 13. Olha que interessante. Paulo foi um sujeito que passou fome na vida, passou privações, humilhações, prisões. Paulo experimentou todas as dificuldades da vida, todas as adversidades. E ele venceu todas as adversidades, todos os obstáculos. E aí ele dá uma espécie de depoimento, testemunho, compartilha conosco no momento em que a igreja, as pessoas, os crentes da época se propuseram a ajudá-lo e ajudaram, suprindo as necessidades do ministério, ofertando o ministério, apresentando os recursos à obra de Deus. E ele agradeceu e disse, não falo isso por causa da pobreza, porque já tive experiência em toda e qualquer situação. E ele termina dizendo no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso vencer o problema da saúde, o problema financeiro, o problema familiar, espiritual. Eu posso superar qualquer obstáculo, qualquer situação, tá? E realmente o homem foi feito desta forma, desta maneira,
para superar desafios. Talvez você nem saiba disso. Você foi feito para vencer. Você não foi feito para ser vencido, não. Você foi feito imagem e semelhança do Altíssimo. Nós fomos feitos. Deus não fez a capivara, a onça, o elefante. Dá uma olhada para você, fisicamente falando, para o elefante, para a girafa, para o hipopótamo, o rinoceronte, né? Talvez você tenha pensado, já olhado um elefante de perto. Puxa, eu queria ser forte como esse elefante. Você é muito mais forte que o elefante. Você doma o elefante. O homem doma o elefante. O homem consegue domesticar e domar o elefante, adestrar o elefante. Ou seja, ele faz o elefante obedecê-lo. Sabe por quê? Porque o homem foi feito para vencer todos os obstáculos da vida, todas as situações adversas. Por isso existe o milagre. O milagre vem de Deus para o homem. Mas quem provoca o milagre é você. Tá? Você provoca o milagre, você faz o milagre acontecer através do poder de Deus. Deus empresta o poder, a unção, a grandeza dele para você provocar o milagre. E esse milagre pode ser na vida dos outros, na sua própria, na sua família. Tá? Aliás, até um animalzinho, um inseto que parece ser insignificante, tá? Ele tem um poder, uma capacidade de superação extraordinária. Eu estou falando de quê? Da abelha. Tá? Eu estou falando da abelha. Presta atenção no que diz a física, a lei da física sobre a abelha. Você já ouviu falar na NASA? Sim, você já ouviu falar na NASA. E lá em Orlando, nos Estados Unidos, tem um prédio gigante, que é o Centro Espacial Kennedy, tá? É a sede da NASA. E na parede do prédio tem uma abelha gigante desenhada lá, ou uma foto, né? E observando de perto, você vê todos os detalhes do corpo da abelha. Até aqueles pelinhos, né? Que são enormes naquela foto. E por que o símbolo é uma abelha? Por que tem ali uma abelha? Porque a física, a lei da física provou e prova que uma abelha não foi feita para voar. Uma abelha não pode voar. Fisicamente falando, tá? E aerodinamicamente falando, uma abelha nunca poderá voar. E ela voa, e você sabe que ela voa. E ela tem um papel tão importante no mundo, no planeta Terra, né? Poliniza as plantas e as florestas se formam. Você sabe que a árvore existe o macho e a fêmea, né? Ela, em busca do néctar para fazer o mel que ela produz não só para ela, para os seus filhinhos, mas ela produz mel para a humanidade. Um inseto, um animalzinho tão pequenininho, né? E ela consegue polinizar e fertilizar, no caso, né? E fazer com que a planta ela se reproduza. Você já deve ter ouvido falar das aves e animais que levam a semente. Eles comem e transportam a semente, deixando cair em outro lugar e nasce uma árvore. Mas muito antes disso aí, tem o processo da polinização, da fertilização da flor, da planta. Pelo pólen, que é levado pela abelha. Olha que interessante. Mas vamos ao que interessa. A abelha não pode voar, mas ela voa. Mas ela não sabe que ela não pode voar, por isso que ela voa. Ela não conhece a lógica. Então o grande problema meu e seu é conhecer a lógica das situações. Quando recebemos um diagnóstico, por exemplo, de um exame médico, aí vem lá no exame a lógica, a razão, você não pode superar isso por causa daquilo e daquilo outro. Não há tratamento para isso, não há remédio para aquilo.
não há solução para aquilo outro. Aí vem a lógica. E a ciência coloca lógica na nossa vida. A abelha não conhece a lógica. Porque a lógica diz que ela não pode voar, mas ela voa porque ela não conhece, ela não sabe disso. Se a abelha soubesse que não pode voar, ela não voaria. Você não vence determinadas situações, obstáculos, barreiras, adversidades, porque você toma conhecimento de que não pode vencer. É isso. Ou seja, a pureza da fé é que faz a pessoa vencer e superar. Porque a fé aciona o sobrenatural, o poder de Deus. Então, quando você aprender a viver pela fé, e Deus determinou, o meu justo viverá da fé, ou viverá pela fé, já por causa disso, né? A abelha não pode voar, por isso que lá na NASA tem a foto da abelha, gigante, e tem os seguintes dizeres: alcemos voos como a abelha, tá? Buscando os pólens da vida, conquistando os pólens da vida. Então, você pode vencer qualquer obstáculo da sua vida. Assim como a abelha que voa, a amplitude das suas asas reduzidas, insignificantes, limitadas, não permitem a abelha voar por causa do tamanho do seu corpo. O corpo da abelha é muito grande, dado a insignificância da amplitude das asas, o tamanho das asas. É só você observar uma águia ou qualquer outro pássaro cujas asas são gigantescas em relação ao tamanho do seu corpo. Uma águia que tem uma envergadura de 3 metros ou quase 3 metros, olha o tamanho do corpo da águia. Por isso que ela voa daquela forma, né? Você nunca viu uma ema ou uma avestruz voar, elas têm asas. Ema e avestruz têm asas, sabia disso? Mas não voam. Olha a amplitude. Então, se você observar uma abelha, o tamanho, a proporção das asas da abelha em relação ao corpo é a mesma amplitude, mesmo tamanho das asas do avestruz, comparado com o seu corpo. Um avestruz jamais vai voar. E nem tenta. A abelha faz um esforço tremendo. Você já viu uma abelha aterrissando? Como é que é? Ela faz um esforço tremendo para poder voar. Porque assim ela consegue produzir e ela alcança o objetivo dela. A abelha tem um projeto, ela tem um objetivo. E ela alcança o seu objetivo. Porque ela voa sem poder. Ou seja, eu e você podemos vencer sem poder. Isso em se tratando de poder, capacidade humana. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Olha a observação. Ele disse, posso naquele que me fortalece. Então presta atenção, quero você domingo, nesse domingo especial na Santa Ceia, que vai ser o grande domingo do poder de Deus e do tudo posso naquele que me fortalece. O grande domingo do poder de Deus, e você vai realizar sonhos. Esse domingo às 9 da manhã no Brás. Chega cedo nesse domingo para a Santa Ceia, e para receber o poder de Deus na sua vida, a capacidade de vencer todas as dificuldades e obstáculos da vida. Pai querido, maravilhoso Deus, nós entramos na tua presença. Sabemos da insignificância, da pequenez do homem. Por isso oramos, Pai. Nós não oramos por esporte, nós não oramos por hobby, nós não oramos para o entretenimento, não. Nós oramos porque o Senhor nos deu uma obrigação, obrigatoriedade. É um dever, na verdade. Nós somos obrigados. O Senhor disse, vocês têm a obrigação de orarem, o dever de orar sempre. E aí encontramos prazer na oração, satisfação, alegria. E sentimos a presença do Senhor, que é a coisa mais importante em nossas vidas nesse mundo difícil. E essa oração certamente será atendida. Porque eu peço por aqueles que estão aflitos, preocupados, desesperados.
talvez frustrados, Senhor, e impotentes diante de tantos problemas. O Senhor nos ensina tanta coisa, como, por exemplo, uma abelha voar sem ter condição. A física, nenhum físico, nenhum cientista no planeta consegue explicar isso. Pelo contrário, explica que não pode. Portanto, aí está o milagre. Qualquer pessoa que faz aquilo que não pode fazer, ali está o milagre. Ou seja, não é a capacidade humana, não é o homem que produz, não tem origem nos mortais, nos falíveis, as coisas que o Senhor faz em nossas vidas. A origem é o Senhor, como foi feito na vida da Heloísa, na vida desse senhor no Rio Grande do Sul e de outras criaturas do Senhor, filhinhos, que receberam milagres extraordinários. Eu fui tirado do mar, da morte, do leito de morte. O Senhor me deu vida, no meio dos tubarões brancos e tigres. Nada disso tem explicação se o Senhor não estiver na vida do homem. Então toca e restaura, cura, liberta, transforma, prospera, abre portas, faz maravilhas na vida do teu povo. Abençoa os dizimistas, os patrocinadores da obra, os mantenedores, os dos 7.000 que não se dobram. Multiplica na vida deles para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra a água e quem dela beber receba vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Olha que coisa extraordinária, maravilhosa que Deus faz em nossas vidas, né? Deus nos dá a capacidade de superar, de vencer, de conseguir coisas. Minha vida é feita de desafios, conquistas improváveis, né? Primeiro que... Aliás, eu ouvi uma pessoa esses dias, no sentido pejorativo, né? Eu mesmo afirmo isso. Ele disse, Valdemir é analfabeto. Aí se você me coloca diante de uma pessoa dessas, eu mando ele escolher o assunto e discuto com ele. Física, tá? Matemática, gramática portuguesa, história, geografia. Eu discuto com ele, com o sujeito. Ele coloca os diplomas dele na mesa, eu coloco a sabedoria que Deus me deu e ele sai envergonhado. Você sabe disso, você que me acompanha sabe disso. Os doutores que me acompanham, que me assistem, e alguns deles chegam a declarar que aprendem, tá? Através deste programa e dos ensinamentos. Então, olha como Deus é extraordinário, é grande, né? Então, Deus ele é tremendo mesmo na vida do homem, na vida do ser humano, tá? E assim é Deus na minha vida. Eu superei, a exemplo da abelha, muitos obstáculos, muitas dificuldades da vida. Ela não pode voar, mas voa. É impossível, a física não explica isso. Quer dizer, explica que ela não pode, mas ela voa. Aí não adianta pedir para eles que eles não vão explicar, né? A não ser que Deus revele a eles que Ele é quem faz o improvável, o impossível, aquilo que não pode existir. Deus é o único que colhe onde não plantou, tá? Deus é o único que pode amontoar ou trazer, renovar aquilo que já se passou. Lembra a expressão chorar o leite derramado? A Bíblia diz que para Deus o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Ele traz o que passou, o que já foi, né? Então Deus é tremendo. Vamos orar. Se você quiser colocar um copo d'água ou qualquer objeto para abençoar, uma foto de um ente querido, de um parente. Daqui a pouco eu quero falar um pouco do nascimento de Jesus, que é narrado em Mateus, a partir do capítulo 1, e também em Lucas, a partir do capítulo 2. Mateus era publicano, era um cobrador de impostos, que se converteu, se tornou um evangelista. E ele narra brilhantemente o nascimento de Jesus. E ele se refere aos pastores que tomavam conta dos seus rebanhos ali nos campos como reis magos.
Lucas, o médico, ao narrar o nascimento de Jesus, já vai direto ao ponto, ao assunto. Na verdade, Lucas é mais claro ainda, né? Ele se refere como pastores mesmos. E ainda diz que os pastores acharam o menino envolto em faixas ali, né, em algumas roupas improvisadas por Maria, numa manjedoura, um curral, portanto. Tá? E ele fala, o Mateus fala da estrela, que é aquela luz, né? Aquela luz que foi guiando os pastores. Uma estrela. Né? Já estou falando, é tão interessante, tão importante esse evento. Na verdade, foi a coisa mais importante, né? Uma das coisas, né, mais importantes que aconteceram em nossas vidas, na vida dos cristãos, dos salvos, dos que querem viver eternamente e que aceitam o sacrifício que o Pai e o Filho fizeram por nós. Então, Mateus narra o seguinte, que o Herodes, ele ficou alarmado, né? Ele sabia da situação, das profecias, e ele tinha medo que o poder dele fosse tirado por Jesus, pelo menino que estava para nascer. E aí ele obriga os seus soldados, tá, a sacrificarem todas as crianças, todos recém-nascidos, para que Jesus fosse atingido. Ele até mentiu para os pastores, para os reis magos. Ele disse, vocês vão lá, adoram o menino, né? Porque esses pastores apareceram lá na cidade procurando pelo menino. O Herodes mandou chamá-los e disse, vão lá, adora o menino e diga para mim onde ele está para que eu possa ir adorá-lo. Na verdade, queria matá-lo. Né? Então você percebe que a perseguição ao evangelho, à igreja de Deus, ela já vem de muitos anos, milhares e milhares de anos. Mas nunca conseguiu acabar com a igreja, porque ela é perseguida por homens usados por Satanás. E tanto Satanás quanto os homens não têm força diante de Deus, não podem intervir ou interferir, né, que é a melhor palavra, nos projetos de Deus. Deus tem projetos para conosco, para mim, para você, para todo aquele que crê. Isso que você tem no seu coração, esse projeto, esse desígnio, este grande sonho, isso aí foi Deus que te deu. Então, nem Satanás, ou seja, nem o inferno, nem os homens, os mais poderosos da terra, podem frustrar os nossos projetos, os nossos sonhos. Tá? Deus tinha um projeto, os profetas narraram isso, que era trazer o filho para nascer de Maria, de uma virgem desposada, gerado pelo Espírito Santo, crescer entre os sábios ali da terra, esbanjando sabedoria, ser batizado por João Batista, sofrer, carregar a cruz, a própria cruz, que era a pena de morte, porque os poderosos da terra julgaram que ele tinha cometido um crime hediondo, e morrer por nós, e no terceiro dia ressuscitar, e assim foi. Mas o interessante é que os pastores foram visitados pelos anjos, lá naqueles campos no deserto, onde cuidavam do rebanho, e os anjos falaram do nascimento de Jesus. Esses homens não eram príncipes, reis ou empresários, pessoas renomadas, não, eram simples.
mas traziam no coração um desejo de conhecer o Cristo, esperavam ansiosamente pelo nascimento do mesmo. Todos que esperam por Jesus vão receber um dia uma luz que os guiará até o Senhor. Preste atenção, então, no que aconteceu. Capítulo 2 de Mateus diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, de Judeia, ou da Judeia, em dias de Herodes, eis que vieram os pastores, ou seja, os magos do Oriente, a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Quer dizer que o Herodes sabia, ele acreditava no nascimento de Jesus. Esses que dizem não acreditar na obra de Deus, nos milagres, no poder do Evangelho, no poder da igreja, eles estão mentindo. Eles não só acreditam, mas eles sabem que o poder deles não é nada perto do poder de Deus, do que acontece na igreja. Na igreja de Deus, é claro. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judeia, responderam eles, também sabiam, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Olha que coisa maravilhosa. Então Herodes ficou alarmado, ficou desesperado, né? E continuando, diz assim: o Herodes mandou chamar os pastores, os magos, e inquiriram deles, com precisão, quanto tempo em que a estrela o aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide informar cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E eles se alegraram muito. Olha, que coisa maravilhosa. Olha que interessante. A estrela, ela se movia diante dos pastores. Não eram homens especiais, artistas, famosos ou políticos, ou autoridades do judiciário, médicos, não. Cuidava de ovelhas. Só que o coração deles era de Deus. Eles tinham um desejo, sabe? Desejavam ver o menino. Eles tinham um desejo, exemplo do Simeão, né? Lembra do Simeão? Ele desejava ver o menino e viu, quando ele foi apresentado na sinagoga. Então, esses pastores, os magos do Oriente, eles queriam um dia poder contemplar o Cristo, tá? O dia do seu nascimento. E eles puderam fazer isso, porque com a ajuda da estrela, que foi adiante deles e que parou em cima da manjedoura, a luz de Deus, a estrela. Você percebeu que não parou em cima de uma igreja ornamentada, enfeitada, de um templo feito por mãos de homens, de um palácio, né? Enfim, parou em cima de um curral, de uma manjedoura. Ali estava o Cristo, o simples, né? O menino, o Salvador. E
o mais interessante é que esses homens foram guiados até que encontrasse Jesus. Porque quando alguém encontra Jesus, consegue tudo que seu coração deseja, que a sua alma almeja. A salvação, a cura, a vida abundante. O próprio Jesus disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas ele, Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você deseja Jesus ardentemente, ou seja, quando você tem um propósito de encontrar Jesus, de servi-lo, de adorá-lo, como era o propósito desses pastores, de fazer a obra dele, você prioriza o encontro com Jesus acima de qualquer coisa. Por isso que no próximo domingo estaremos realizando o domingo do grande reencontro com Cristo. Eu estou convocando a massa já, tá? Para esse domingo às 9 da manhã, que vai ser um domingo especial, um domingo muito importante, que precede aquele da imposição de mãos, da maior imposição de mãos de todos os tempos. Domingo vai ser o grande domingo do reencontro, às 9 da manhã no Brás, em todas as igrejas mundial do poder de Deus. E no dia 5, a maior de todas as imposições de mãos vai ser a primeira do ano. A primeira. No último domingo do ano, o domingo do reencontro. Vai ter uma estrela, vai ter uma luz que vai te encaminhar, vai brilhar sobre a sua vida. Tá bom? Então, esse é o Natal, né? O nascimento de Jesus. Ninguém sabe a data certa, o dia, o mês, não fala. Né? Só diz que no 6º mês ela concebeu, que é o mês de junho. Mas vamos orar então, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais um ano já está se findando, Pai. Eu me lembro que o Teu servo, apóstolo Paulo, que estava para ser até sacrificado, e mesmo tendo ciência disso, te agradeceu, te glorificou, te exaltou, porque ele tinha um alvo, que era o reino, a salvação, a vida eterna. Mas ele tinha também uma missão que era evangelizar, salvar vidas, ganhar almas para o teu reino. E aí ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso a coroa me aguarda, a coroa me está preparada. Pai, às vezes nós sentimos o peso, Senhor, a dor do parto, a tristeza, a angústia de levar essa missão, essa responsabilidade de sofrer todo tipo de maus tratos neste mundo tenebroso, esse mundo de hipocrisia, de falsidade, de traições. E não é fácil, Pai, não é fácil. São lutas que parecem intermináveis, são dores e frustrações e angústias que parecem não ter fim. Mas não desistimos nem deixamos de crer. Eu particularmente não deixo, Pai, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Mas eu confesso ao Senhor o cansaço, a angústia, o peso, a dor. E às vezes
Parece que meus ombros não vão suportar. Parece que meus olhos nunca vão se secar. E que meu coração não vai parar de doer, de sangrar. Mas eu sei muito bem em quem tenho crido, Pai. Eu hoje venho aqui e não quero pedir por mim. Eu quero pedir por aqueles que têm visto suas forças se irem, se esgotarem, suas esperanças se frustrarem, ou mesmo se adiarem. Como está escrito, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas eu sei que o Senhor é por eles também. Então, Pai, alcança-os com a tua infinita e poderosa misericórdia, e força e poder e compaixão, e cura-os das enfermidades mais letais e mortais. E abra as portas, quebrando as trancas de ferro, destruindo as barreiras, as muralhas, os obstáculos. E alegra os corações, como o Senhor alegrou os corações dos pastores, dos magos do Oriente, guiando-os como uma estrela, uma luz forte, e parando sobre a manjedoura onde estava o menino, a criança, o Salvador. Então fortaleça essa mãezinha que luta pelo filho, pela filha, esse pai de família, que se esforça tanto, mas que tem tido tantas frustrações na sua vida. Meu Pai, alcança e abra as portas, e dê vitórias na vida financeira, profissional. Abençoa os bispos, pastores, seus respectivos filhos, pastores, missionários, obreiros, os membros da igreja, funcionários. Pai, abençoa minha família, abençoa meus netos, filhas, esposa, abençoa todos que dependem 100% do Senhor. Tem misericórdia de nós. Meus familiares, entes queridos, irmãos biológicos. Pai, abençoa a todos que fazem parte desse ministério, da minha vida, e mesmo aqueles que nunca me viram, mas que me ouvem sempre, e que oram conosco, que acreditam nas minhas pregações. Pai, prospera os dizimistas, as colunas da obra, os dos 7.000 que não se dobram, os que têm sustentado a tua obra, Pai, com muito empenho, com muito amor, com muita alegria. Meu Deus, abre as janelas do céu, se derrama bênçãos sem medidas, e nos dê força para continuarmos. Guarda todos, abençoa a tua igreja. Pai, não deixe que os adversários, os inimigos, os que querem extorquir a obra e nos ameaçam dia e noite, que eles sejam frustrados, envergonhados e derrotados. Injustiças, decisões injustas contra a tua obra na justiça dos homens. Seja advogado, seja juiz, seja protetor. Guarda a tua igreja poderosamente com mão forte. E que esse próximo ano seja o ano mais abençoado da tua obra. Abençoa o último domingo do mês, que é o domingo do reencontro, e o primeiro domingo, que é o da mega imposição de mãos. Abençoa esta água e quem beber receba vida. Abençoa católicos, evangélicos, espíritos, não religiosos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida de todos nós